Conflitos entre cristãos, especialmente ligados a questões teológicas, é algo comum que existiu desde o início do cristianismo. Inclusive, ele é até previsto. Hoje tratarei brevemente de uma dessas questões. O embate, neste caso, mais um pedido, ocorre nas duas cartas a Timóteo. Para quem não sabe, o autor destas cartas é o próprio São Paulo. Ele destina a Timóteo, um jovem bispo colocado por Paulo em Éfeso. Éfeso é uma cidade grega antiga, localizada no que hoje é a Turquia. A data em que esta carta é enviada é provavelmente de 63 ou 66 d.C., após a primeira prisão de Paulo em Roma. A carta tem como objetivo instruir o bispo Timóteo como liderar a comunidade cristã, combater heresias e estabelecer critérios para ministrar a igreja. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20, temos um aviso que São Paulo faz a Timóteo quanto a duas figuras misteriosas chamadas Himeneu e Alexandre. No final do primeiro capítulo da primeira carta, temos o seguinte: eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Os teólogos acreditam que esta frase de Paulo, entreguei a Satanás, significa uma excomunhão. A excomunhão é a principal e mais severa censura. É uma pena medicinal e espiritual que priva o cristão culpado de toda participação nas bênçãos comuns da sociedade eclesiástica. Não fica claro o motivo exato da excomunhão destas duas figuras, até que, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, temos o seguinte: procura esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. São Paulo incluiu Himeneu e Fileto entre aqueles cujas conversas vãs e profanas se multiplicaram em direção à impiedade e cujo ensino se espalhará como gangrena. O apóstolo declara que Himeneu e Fileto são exemplos daqueles que acabamos de descrever, e acrescenta que esses dois erraram quanto à verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim perverteram a fé de alguns. Apesar de ser impossível definir com exatidão a natureza completa dessa heresia, ela apresenta certas características que podem ser atribuídas ao gnosticismo cristão. O gnosticismo é algo presente em muitas religiões, especialmente religiões de mistério, como afirma o doutor da USP, professor Orlando Fedeli. Curiosamente, uma das características do gnosticismo é de adentrar certas religiões, como, por exemplo, a religião grega com os mitos órficos, em certo grau o mitraísmo, quanto à religião persa, ou a rebelião do turbante amarelo por parte do taoísmo, entre outras. Além da observação que, apesar do gnosticismo possuir uma filosofia própria, esta propriedade de se infiltrar dentro de outras religiões pode ser esta observada por Paulo ao comparar a uma gangrena.
esta questão. A questão que se assemelha bastante a um objeto de estudo gnóstico, esta questão de despertar do pecado que havia ocorrido com Himeneu, Alexandre e Fileto. Portanto, não poderia haver um dia no futuro em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus e sairiam do sepulcro. Segundo os estudos, esta ideia, supostamente defendida pelos três, surgiu da natureza necessariamente má de toda substância material, levando imediatamente à conclusão da natureza essencialmente má do corpo humano e de que, se o homem quiser ascender à sua verdadeira natureza, deve livrar-se da escravidão, não do pecado, mas do corpo. Esse desprezo pelo corpo levou à negação da ressurreição em seu sentido literal, e tudo o que o Cristo havia ensinado sobre o assunto foi explicado apenas em sentido alegórico, sobre a ressurreição da alma do pecado. Desta forma, uma das acusações de Paulo certamente são ligadas a esta inclusão do cristianismo nas religiões de mistério, onde aquilo que é dito para o público não é exatamente o que significa, e que é necessário adentrar mais aos mistérios para compreender o verdadeiro significado daquelas palavras. Ora, o cristão acredita que a ressurreição é algo literal e não um mistério imposto por Deus ou uma mentira. Além de tal teologia favorecer a concepção de que a salvação só pode ser feita através do pecado, algo claramente antagônico e perverso segundo a visão cristã. Não é possível saber o que decorreu com estas três figuras misteriosas, mas, curiosamente, na segunda carta, na qual temos a segunda prisão de São Paulo e a sua sequente morte, não é citado o tal de Alexandre. E mesmo estas duas figuras misteriosas, Himeneu e Fileto, desaparecem da historiografia. Talvez estas figuras tenham formado seus próprios séquitos cristãos gnósticos. Talvez tenham se convertido e renegado seus erros. Mas algo é muito claro: assim como a gnose, eles desapareceram dos registros históricos.